Meus amigos, Leão Serva, que é editor da Folha, escreveu um artigo na própria Folha de São Paulo dizendo do seu palpite, como ele me chamou, para o resultado das eleições que se avizinham agora neste ano. E ele previu que teríamos novamente no segundo turno com o PT, com Haddad, versus o candidato do PMDB, que ele estima que seja o Matarazzo. Eu devo dizer que o Leão Serva está completamente errado. O argumento que ele deu para sustentar que um recall, uma reeleição, é mais ou menos um passeio no parque, não é correto. E porque nós temos muitos fatos novos que determinam que assim não vai ser. Em primeiro lugar, o desgaste de Fernando Haddad é brutal. Desgaste pessoal. A administração dele é um desastre. A sua ideia de prestigiar minorias contra as maiorias, por exemplo, ciclistas, né? Essa ideia de fechar a Paulista, que prejudica não só o fluxo de veículos, mas prejudica os negócios daquela região, os escritórios. A Avenida Paulista perdeu valor porque ninguém consegue mais trabalhar lá. Tanto são os movimentos que fazem festa lá, como. E agora esse fechamento dominical ou de feriado é um negócio que realmente atrapalha para valer. E tem essa maluquice que ele fez de reduzir as velocidades nas vias públicas. E eu conheço uma porção de pessoas que foram multadas com excesso de velocidade de 57 quilômetros na marginal e em outras vias de grande fluxo. Quem recebeu uma multa não vai votar no Haddad. Mas o meu ponto não é nem esse, o desgaste pessoal do Haddad, que ele fala por si mesmo, se desgastou por si mesmo. É uma espécie de Jimmy Carter paulistano, ou Petralha, vamos dizer assim. Jimmy Carter não se reelegeu por causa das suas próprias bobagens. Né? Fosse só por isso, o Haddad estaria mais ou menos condenado a não ir ao segundo turno. Mas nós temos dois fatos muito graves pairando sobre a cabeça do nosso alcaide. O primeiro é a gravíssima crise econômica, que se agrava de uma maneira muito rápida, meteórica. A cada dia se fala em desemprego brutal, inflação elevada, o câmbio disparando. Mas o mais grave de tudo é o desemprego que está pegando para valer. Não dá para não ligar Fernando Haddad com a figura do Lula, que foi. O Haddad é o poste do Lula, disse, até o próprio Serva certa vez disse. E o Haddad é PT. E nós temos o desgaste político do PT Nacional com a operação do Petrolão, do Lava Jato, dos Zelotes, do Diaba 4. Nós estamos na iminência de ver o Lula ser preso. Todo mundo está esperando isso. É um passo lógico. Eu não sei porque é que ainda os juízes, sobretudo o Sérgio Moro, não, já mandou encanar o presidente, porque ele é sócio, mandatário, idealizador dessas gigantescas falcatruas, quando não decisor final de algumas delas. Provado. Agora vimos essa história aí do triplex, né? No Guarujá. Só isso já basta para encarcerar Lula, Dona Marisa e mais uma meia dúzia de petralhas associadas a eles. Entre eles, aquele que presidiu a tal da cooperativa. Meus amigos, o Lula Silva está errado porque ignora os fatos. Se fosse tudo normal, se o PT tivesse normal, se não tivesse lá já Petrolão, talvez a sua análise tivesse algum sentido. Do jeito que a realidade está se mostrando, não. Mas tem um fato ainda mais dramático que o senhor Leão Serra não levou em conta para sua análise. Só rememorando, como é que Fernando Haddad se elegeu? Primeiro era a posse do Lula. O segundo foi que convenceram a Marta Suplicy, que queria ser a candidata, a apoiar na reta final. Marta Suplicy fez a diferença. Marta Suplicy é que elegeu Fernando Haddad. E onde está a Marta Suplicy hoje? Na oposição. Quer dizer, não é difícil imaginar a própria Marta no segundo turno. Eu acho que o segundo turno vai ser um candidato qualquer, que pode ser até a Marta,
contra um tucano. Se os tucanos souberem escolher um bom nome, eles estão no segundo turno. O nome mais forte que eu vejo para eles é o do próprio José Serra. Mas pode ser o Matarazzo também, não tem problema nenhum. Porque não tem outras alternativas. Como a Marta não vai mais apoiar o Haddad, e ela própria vai postular a candidatura, isso vai impedir que o Fernando Haddad vá para o segundo turno. Esse fato, isolado sozinho, também impediria o Fernando Haddad para o segundo turno. Então, o Léo Serra não fez uma análise, ele fez uma expressão de um desejo. Todo esse pessoal de esquerda, como o Léo Serra, gostaria de ter uma permanente disputa na prefeitura entre PT versus PSDB. É claro, se a Marta for, é a mesma coisa, mas não são os nomes que o Léo Serra gostaria de consagrar. Está errado. Não pode se fazer análise política ignorando os fatos, ignorando a crise econômica, ignorando a Lava Jato, o Petrolão, as Zelotes, a iminência da prisão do Lula, não é? Ignorar que a Marta Suplicy não é mais integrante do PT e vai concorrer contra o PT. Todos são fatos objetivos da maior relevância que o analista político não pode ignorar. Mas o Léo Serra ignorou. Por isso ele errou feio. Anotem, Fernando Haddad não vai para o segundo turno das eleições desse ano, porque é um péssimo candidato, é um péssimo prefeito, não é liderança de coisa nenhuma, e o seu mentor, que é Lula, que o fez poste eleito, está numa desgraceira danada. Eu não sei se vai virar o ano de 2016 com o Lula fora da cadeia. Vamos aguardar os fatos.